Olá, produtores e técnicos que trabalham na suinocultura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Ouro Fino Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Sou a Juliana Pinheiro, médico veterinária e especialista em marketing de aves e suínos da unidade. E aí, pessoal, já estão seguindo o nosso canal? Quem ainda não seguiu o nosso canal, clica lá para seguir, porque dessa maneira você não vai perder os próximos episódios, as novidades e tudo que você precisa saber sobre as estratégias da vida nas granjas. Hoje nós iremos falar sobre metafilaxia no controle de doenças respiratórias. E trazemos o nosso convidado super especial, o Guilherme Conrad, que é médico veterinário, mestre e doutor com ênfase em patologia animal e ocupa o cargo de coordenador técnico Aves e Suínos Brasil para discutir esse tema que é tão importante para a cadeia. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Ju. Olá, pessoal que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui discutindo um ponto tão importante, tão relevante na suinocultura brasileira, né, Ju? Com todos os desafios respiratórios que nós temos, né? Sim, e é muito relevante. E para iniciarmos, eu quero trazer uma definição que você comente sobre o que é esse desafio respiratório, o que é o complexo de doenças respiratórias. Vamos lá, Ju. O complexo de doenças respiratórias, tá, Ju, ele consiste em agentes infecciosos primários, tá, que fazem uma quebra da barreira do sistema imunológico, tá, e aí abrem porta muitas vezes para agentes secundários, tá, então, e tudo isso associado a fatores de risco, tá. Quanto mais impactante for os fatores de risco, né, maior é a incidência, muitas vezes, de doenças do complexo respiratório suíno, tá? Então, é por isso que nós trazemos o complexo de doenças respiratórias, porque realmente ele é um complexo, né, que envolve mais de um agente etiológico, né, mais de um agente causador, né, de doença, né, dentro de uma população de suínos, né? E aí nós temos diferença com relação a esses agentes nas diferentes fases de produção, né? Então, esse é um ponto, essa é uma definição bem básica, né? Sobre o complexo de doenças respiratórias. Excelente, Gui. Você pode trazer quais são esses agentes respiratórios que mais impactam hoje quando eu penso em situações de campo? Quando você fala em situações de campo, hoje nós temos pelo menos 3 agentes bem impactantes, tá? O primeiro deles é a influenza suína, é uma doença viral muito impactante hoje, tá? Tanto nas fases de creche quanto nas fases de terminação, né? Aqui nós discutindo, né, Ju, principalmente onde o complexo de doenças respiratórias ele tem um maior impacto, tá? Que é na fase de creche e na fase de terminação muitas vezes, tá? Então a influenza é um agente primário importantíssimo hoje, tá? Não é mais um agente epidêmico, e sim um agente endêmico dentro das granjas, tá? Mycoplasma raiopneumoniae também é um agente bem impactante, bem importante dentro do complexo de doenças respiratórias como agente primário, tá? Impactando mais nas fases de terminação, tá? Dependendo da dinâmica de infecção desse agente dentro dos rebanhos suínos, tá? Nós temos também o circovírus suíno tipo 2, tá? Também consiste em um agente envolvido no complexo de doenças respiratórias, tá? Não apenas por ele causar uma pneumonia intersticial, mas também por ter um impacto imunodepressor, né? Ou seja, reduzir a capacidade de resposta imunológica e esses suínos serem mais suscetíveis a infecções respiratórias secundárias, no caso daí, né? E também tem depois a Actinobacillus pleuropneumoniae, né, como sendo um agente primário, porém não tão importante, tá? E aí abre porta para outros agentes secundários, né? Glasserella parasuis, Streptococcus suis, né? O próprio Actinobacillus pleuropneumoniae, ele pode ser um agente secundário, né? A Pasteurella multucida, tipo D, né, é um agente secundário, Bordetella bronquicéptica e assim por diante. Tem uma série de agentes infecciosos secundários, né, muitas vezes bacterianos, que eles impactam no complexo de doenças respiratórias, né, e agravam o quadro clínico desses animais, né.
Então, basicamente, esses são os principais agentes primários que nós temos hoje no Brasil, né? Se nós falarmos de situações mundiais, né, tem PIRS, né, tem alguns coronavírus, né, que impactam também como agente primário nas doenças do complexo respiratório. Devido a esse impacto tão grande, tão relevante na suinocultura, tanto do Brasil quanto a nível mundial, quais são esses fatores de risco que mais temos que nos atentar, Gui? Com relação aos fatores de risco, pelo complexo de doenças respiratórias ser de origem multifatorial, tá, Ju? Os fatores de risco, eles são impactantes, e eu costumo comentar que normalmente eles são os gatilhos, né? Quais são eles? Ambiência, tá? A questão da ambiência, a questão de zona de conforto térmico desses leitões, tá? E desses suínos, impacta muito, tá? A questão de troca de ventilações, qualidade de ambiência, de ar dentro das instalações, tá? A presença de gases, muitas vezes, que são nocivos e induzem lesões em trato respiratório de suínos, tá? Entre eles, dióxido de carbono, né? Ou a questão de amônia nas instalações, muitas vezes elas induzem lesões em trato respiratório, principalmente superior, que tem um impacto, né, em barreiras físicas, e é um sistema que ajuda muito na questão, né, de limpeza, umidificação e barrar os agentes infecciosos para que eles não cheguem em trato respiratório, né. Depois tem, né, outros fatores de risco, né, como a questão de densidade de lotação elevada, né, Ju, a questão de mistura de diferentes origens, com diferentes backgrounds de imunidade, né. Então tem uma série de fatores que impactam. O próprio manejo também é um dos fatores que impacta, né. A questão, por exemplo, um manejo que eu considero muito crucial dentro de uma creche, por exemplo, que é o manejo do estímulo de consumo, né? Falhas nesse manejo de estímulo de consumo gera leitões com uma redução na capacidade de responder imunologicamente a diferentes patógenos, né? Então, esses são alguns dos principais, né, o que nós consideramos como sendo fatores de risco que realmente impactam e geram esses gatilhos, né? Gui, e me fala um pouco em relação à metafilaxia. O que é a metafilaxia e em qual fase da suinocultura eu posso utilizar visando esses agentes de riscos que você trouxe que impactam tanto na produção e associado a esses fatores externos, né, de risco também. A metafilaxia, Joel, ela consiste, né, na administração de antimicrobianos, tá? Tanto em animais que estejam apresentando algum quadro clínico, quanto em animais saudáveis que estão susceptíveis naquele ambiente, tá? Isso é o conceito de metafilaxia, tá? E quando você fala em metafilaxia, né, nós, como Ouro Fino, nós trouxemos recentemente um produto de excelência, tá? Que é o Tulax. O Tulax hoje ele é um princípio ativo, um dos produtos antimicrobianos de uso exclusivo na medicina veterinária, né? E também tem os seus benefícios por ser dose única, né? Por ter um período de ação de 20 dias, né? E a tulatromicina, que é o seu princípio ativo, ser um dos antimicrobianos que nós utilizamos na metafilaxia, né? A metafilaxia, com o Tulax, por exemplo, nós utilizamos ela principalmente na fase de creche, tá? No período inicial da fase de creche, tá? Por quê? Porque nós temos vários fatores que geram estresse para essas leitegadas, tá? Vários fatores que induzem, muitas vezes, uma redução na resposta imunológica devido a esse estresse, tá? Separação da mãe, dessas leitegadas da sua mãe, né? A questão de troca, mudança brusca de dieta, uma dieta líquida que era a base de leite, todos os seus constituintes nutricionais para uma dieta sólida, tá? Tem o estresse social, que vai completamente mudar a ambiência desses leitões, o contato social com esses leitões, né? Você sabe que o suíno ele estabelece muito uma hierarquia dentro dos lotes, né? Então nós temos a mistura de origens também. Então nós temos uma série de fatores que impactam no estresse,
dessas leitegadas no desmame. Então, por isso que nós trabalhamos muito a metafilaxia nessa fase, tá? Na fase de creche, na fase inicial, tá? Onde nós temos também essa janela imunológica, né? O que seria essa janela imunológica? É o momento em que os anticorpos maternais, né, via ingestão de colostro, eles estão decrescendo, né? E esses leitões eles não tiveram contato ainda expressivo com agentes patogênicos nas fases subsequentes, né? Então, por isso a importância de nós trabalharmos a metafilaxia, né, nessa fase específica de creche, tá? Onde nós temos todos esses fatores que eles podem contribuir, né, no desenvolvimento do complexo de doenças respiratórias. E falando ainda do sistema imune, né, você trouxe agora algumas informações referente a essa fase tão crítica que é a fase de creche, e em relação aos efeitos da utilização de antimicrobianos frente ao impacto nessa resposta vacinal. Você pode comentar um pouco sobre esse efeito modulatório? Perfeito, Ju, excelente pergunta. Esse é um dos pontos que vem sendo muito debatido na literatura, tá? Sobre a utilização de antimicrobianos, tá? E seu impacto frente a uma resposta imunológica, tá? O que se sabe hoje? Tem vários trabalhos já publicados na literatura, trabalhos recentes, tá? Falando sobre alguns princípios ativos antimicrobianos que impactam ou de forma positiva ou negativa na geração de uma resposta imunológica, tá? E a tulatromicina está dentro desses antimicrobianos muito avaliados, tá? A tulatromicina tem efeitos imunomodulatórios, tá? Quais são eles? Uma indução de apoptose de neutrófilos, tá? Uma redução na produção de leucotrienos pró-inflamatórios, né? Que são indutores de uma reação inflamatória, tá? E você sabe que a tulatromicina, tá? Com esse efeito imunomodulatório, ela melhora muitas vezes a capacidade respiratória, tá? Quando tem um processo inflamatório estabelecido, tá? E tem uns trabalhos que foram desenvolvidos por um grupo da Universidade da Polônia, tá? Foi publicado agora, recentemente, em 2022, e eles trouxeram que quando a tulatromicina foi utilizada em leitões vacinados com influenza, para influenza, tá? Vacinas inativadas, se observou que os animais submetidos à metafilaxia com tulatromicina, eles tiveram uma melhora na resposta imune humoral, ou seja, produzir uma quantidade maior de anticorpos, tá? Então, a tulatromicina em si, ela acaba melhorando essa resposta imune humoral, né? E tem outros trabalhos que também testaram, né, vacinas contra pseudorraiva, né, vacinas contra erisipela, e eles tiveram esses efeitos, né, desejáveis, que é uma maior produção de anticorpos, né, também com a tulatromicina, tá? Porém, eles testaram outras classes de antimicrobianos, né? Eles testaram doxiciclina, enrofloxacina, tiamulina, ceftiofur, e eles observaram que esses outros antimicrobianos, tá? Principalmente falando em doxiciclina e ceftiofur e tiamulina, tiveram um impacto muito negativo, tá? Na resposta imune humoral, tá? Ou seja, quando eles administraram esses antimicrobianos, doxiciclina, ceftiofur, tiamulina, juntamente com a administração de vacinas, tá? Vacinas inativadas principalmente, né? Contra pseudorraiva, contra influenza e contra erisipela, eles notaram que houve uma redução expressiva na produção de anticorpos, tá? Na produção de imunoglobulinas. Tá? E isso piora muito a capacidade, né, da resposta imune humoral, né? Que quando se utiliza vacinas inativadas, tu está induzindo principalmente uma robusta imunidade humoral, né? Então, esses pesquisadores da Polônia, eles observaram que esses antimicrobianos, eles tiveram efeitos negativos numa resposta imune, por exemplo, né? Então, esse é um dos pontos.
E tem um trabalho que foi publicado em 2019, Ju, pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que trabalhou a questão da avaliação da tulatromicina frente a vacinas de circovírus e micoplasma, tá? E eles observaram que não teve um impacto negativo com a metafilaxia, tá? Com tulatromicina, frente à resposta imune para circovírus e micoplasma. Então, esses são trabalhos bem relevantes, tá? Que é importante nós trazermos para uma discussão, né? Porque muitos produtores nos questionam, tá, mas e a tulatromicina? O Tulax não pode ter um impacto na resposta imune desses leitões quando eu faço a vacinação, quando eu faço a imunização dessas leitegadas? E essa resposta que nós temos até hoje é não, né? Pelo contrário, ela promove até uma melhora de uma resposta imune humoral, né? Pensando, por exemplo, em uma vacina contra a prevenção da influenza, né? Que é um dos agentes hoje envolvidos no complexo respiratório, né? E tem um impacto muito grande na fase de creche, né? Então, né, Ju, são trabalhos bem esclarecedores, né, que trazem informações relevantes, né, para nós e nos dão uma certa, né, tranquilidade em utilizar a metafilaxia com o Tulax, né, com a tulatromicina. Com certeza, Gui, são informações, sim, muito relevantes e que, como já foi abordado, né, responde ao questionamento do campo. Então, que realmente o Tulax, a nossa tulatromicina, ela não interfere de forma negativa, muito pelo contrário. Diferente de outros princípios ativos que têm esse impacto, a tulatromicina da Urofino não impacta de forma negativa no sistema aí, imunológico, né, no efeito modulatório. Gui, muitíssimo obrigada pela sua participação aí com a gente. Sabemos que queremos deixar claro que você e toda a sua equipe está à disposição dos nossos clientes aí, parceiros. E contamos com você na próxima edição. Nos vemos em breve. E quem não seguir o canal da Ouro Finicast, vai lá e coloca para seguir, para não perder os próximos episódios falando aí da suinocultura e do aumento de produtividade. Gui, muito obrigada pela sua participação. Beleza, Ju. Eu que agradeço aí pelo convite aí e por nós estarmos aí levando informações valiosas, né, Ju, para o campo, para esses produtores. É esse nosso papel, né, hoje dentro da Urofino, tá? Além de nós levarmos informações, nós levarmos soluções para dentro das granjas, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada a todos pela audiência e até breve.